Olá, a paz do Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus por mais essa oportunidade de aprendermos a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele tem preparado esses momentos para nós nos alimentarmos, não é? E nós todos louvamos a Deus pela sua vida, amém? Antes de trazer a palavra do Senhor, eu quero convidar você para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu agradeço, Senhor, a Ti, Pai, por essa oportunidade, Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, perdoar, Senhor, todos os nossos erros, falhas e pecados, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, toma a vida deles na Tua presença, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha falar com o Teu povo, através da minha vida, Pai. Que palavra nenhuma saia da minha boca, a não ser, Senhor, as vindas do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus, Deus, para admoestar, para ensinar, para redarguir. Em nome de Jesus, para ensinar, Senhor, o Teu povo aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, que o coração da Tua igreja seja como uma terra fértil para que essa palavra dê muito fruto. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E hoje eu quero falar aqui sobre Jonas. E nós vamos ler aqui em Jonas 1, versículo 7, que diz assim: E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Amém? Queridos, aqui eu acho interessante essa palavra, que naquele momento em que Jonas, ele decidiu sair do rumo que Deus queria para a vida dele, o rumo onde Deus queria para a vida de Jonas era Nínive. E Jonas, desobediente, pegou ali aquele navio para Tarsis e foi em desobediência a Deus, mudando o seu rumo. Ele não imaginava em nenhum momento quem ele poderia prejudicar. Jonas, ao mudar o rumo da sua vida, ao desobedecer a Deus, ao mudar o rumo daquilo que Deus tinha para a vida dele, ao desobedecer a ordem de Deus, ele não fazia a mínima ideia de quem que ele podia prejudicar, não é? E da mesma forma, queridos, é na nossa vida. Nós não temos nenhum tipo de noção de o que nós vamos fazer quando nós desobedecemos a Deus. Quem nós podemos prejudicar quando nós desobedecemos a Deus? Jonas ali entrou num navio para Tarsis, e aquela tripulação ali daquele navio, logo de repente veio aquela tempestade, e era uma tempestade muito cruel. Era uma tempestade muito horrenda, muito terrível, que ia acabar com a vida de todos aqueles homens se Jonas não fosse descoberto a tempo, não é? Queridos, da mesma forma na minha e na sua vida. Às vezes a gente tem um propósito com Deus, Deus nos escolhe, Deus faz aliança comigo e com você. A gente tem um concerto com Deus, decide obedecer a Deus, aí de repente Deus pede algo de nós, algo que nós não imaginávamos. A gente acha que é muito grande para a gente fazer. Não é? Não foi o caso de Jonas, porque Jonas, na realidade, ele conhecia tanto a Deus que ele sabia que aquele povo onde ele ia, que era uma nação muito rebelde, um povo muito rebelde que havia matado muitos profetas, muitos servos de Deus. Ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus iria perdoar, Deus iria poupar, porque ele conhecia a Deus. Porém, queridos, diferente de Jonas, nós como servos de Deus precisamos entender
que o que Deus ele pede para nós não é acima daquilo do que nós podemos fazer. Não está acima das nossas forças, não está acima da nossa capacitação. Por que, irmã Irlanda? Porque a minha capacitação e a sua capacitação não vem de nós, é do Espírito Santo de Deus. Deus não pede nada, nem para mim, nem para você, além daquilo do que nós podemos fazer. Deus não vai pedir a mim e a você coisas que nós não vamos poder fazer. Pelo contrário, ao pedir, Ele também dá a capacidade para a gente conseguir fazer e cumprir o projeto de Deus na sua vida, na nossa vida, né? E Jonas ali, ele foi desobediente, entrou naquele navio e de repente ele colocou em risco a vida de muita gente. E aqui, queridos, nós vemos que aqueles homens ficaram tão desesperados, que eles começaram a lançar sorte. E quando eles lançaram sorte, a sorte caiu em Jonas, né? E ali eles começaram a questionar Jonas: quem é você? Qual povo é o teu? O que você faz? E Jonas disse: eu sou hebreu e temo ao Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ao Deus que comanda todas as coisas. E aqueles homens, queridos, ficaram completos de grande temor. E começaram a pedir a Deus que cessasse aquela tormenta. Aqui a palavra do Senhor vai dizer, aqui no versículo 11: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar iam tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Aí no 14 diz: então clamaram ao Senhor e disse: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha que interessante. Eles sabiam que Jonas era culpado e que eles eram inocentes. E eles começaram a clamar a Deus e a dizer: Senhor, que não caia sobre nós o erro desse homem. Que não caia sobre nós a falha desse homem. E lendo esse texto, querida, a gente às vezes imagina que foi uma coisa muito simples. Foi um ventinho qualquer, mas não foi. E isso aqui não foi feito dentro de um cenário calmo, pacífico. Não, isso aqui foi feito dentro de um cenário caótico. Imagine aí a perturbação daqueles homens pensando que ia morrer, suas famílias iam morrer, seus filhos iam morrer, todos iriam perecer, todos iriam morrer. E eles clamaram ao Senhor. Amados, o que eu quero que você entenda nesse dia é que quando você desobedece a Deus, alguém vai perecer também. Não é só você. A gente olha somente para nós, para os nossos desejos, para o nosso egocentrismo, para aquilo que a gente acha que é certo, para aquilo que nós gostamos, e a gente decide por nós mesmos e esquecemos dos outros, esquecemos daqueles que Deus colocou na nossa vida, esquecemos daqueles que Deus colocou para que a gente cuidasse, não é? Às vezes você é cristão e você está pensando em sair dos caminhos de Deus ou desobedecer a Deus, deixar de fazer aquilo que Deus mandou. E você acha que ninguém vai ser prejudicado, só você. Mas eu te digo, querido, isso não é verdade. Quando você sai dos caminhos do Senhor, toda a obra de Deus na sua vida, ela é atrasada. Todas aquelas pessoas que Deus iria tocar, né? Ele na realidade não tocou através da sua vida. Ele pode sim enviar alguém diferente de Jonas, né? Porque na história de Jonas, Deus não enviou ninguém, não. Tinha que ser Jonas, era para ser Jonas, por isso que Deus não enviou ninguém. Mas Deus pode, vamos assim imaginar, enviar outra pessoa no seu lugar, não é? Mas e aí? Você vai ser cobrado por tudo aquilo. Você vai ser cobrado pela desobediência, você vai ser cobrado pelo sangue de pessoas que você deveria ter abençoado, que você deveria ter pregado. E o que eu acho interessante, quando Jonas se arrependeu, que ele é aquele grande peixe, ele tragou a vida de Jonas,
E Jonas passou 3 dias, a Bíblia relata que aquele lugar era como um inferno. Jonas mesmo diz, do ventre do inferno ele clamou ao Senhor e se arrependeu. E ali aquele grande peixe cuspiu Jonas ali e ele chegou a Nínive. E Deus, ele capacitou tanto Jonas para aquela obra que em uma cidade de 120 mil pessoas, Jonas demorou apenas 3 dias para pregar o arrependimento. Foi apenas 3 dias numa cidade de 120 mil pessoas. Imagine aí se Jonas era ou não capacitado para essa tarefa. Amém? Então, queridos, eu quero lhes dizer que Deus não vai dar a você uma tarefa que você não possa cumprir. E eu quero lhes dizer hoje, não desista do Evangelho, não desista da presença de Deus, não desista de caminhar com Deus, não desista de Jesus, não desista do seu chamado, não desista do propósito que Deus tem na sua vida, não desista da sua família, não desista, porque Deus te capacita para vencer e Deus está contigo e você vai sim romper e você vai sim vencer e você vai sim concluir a obra que Deus colocou nas suas mãos. Ninguém vai perecer por causa de sua obediência, ninguém. As pessoas vão sim encontrar a palavra de Deus através da sua vida, o caminho de Deus através da sua vida, mas que você não seja como Jonas, desobediente e que colocou a vida de muitas pessoas em risco. Que você e eu sejamos diferentes, sejamos obedientes e entendamos que ao desobedecer a Deus, nós colocamos pessoas em risco. E ao colocar vidas em risco, Deus cobra de nós. Amém? Que você possa imaginar hoje o que aconteceria com a minha família se eu desistisse do Senhor. O que aconteceria com a minha casa, com o meu bairro, que eles sabem que eu sou cristão. O que aconteceria? Eles me têm como exemplo. Vamos pensar, queridos, antes de errar. Não vamos fazer isso. Jesus te ama, Ele te escolheu. E essa obra que Ele colocou na sua mão, quem vai cumprir é você, não é outra pessoa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa palavra, Pai. E nós te agradecemos, Deus, por esse grande ensinamento. Porque através da vida de Jonas, Senhor, nós aprendemos, Deus, que quando nós erramos, quando nós desistimos, quando nós mudamos o rumo da nossa vida, aquilo que o Senhor determinou e nós não queremos fazer, nós também colocamos vida de outras pessoas em risco. É sim, Senhor. Nós acabamos errando e colocando pessoas, Senhor, para perecer. Deus nos ensina através dessa palavra que nós precisamos cumprir os nossos propósitos. Que no poder dessa palavra, Senhor, pregada nesse dia, cada um de nós possamos tomar responsabilidades que o Senhor já colocou sobre nós e nós estávamos fugindo. E que nós possamos, Deus, fazer com excelência, com zelo e com temor aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, a responsabilidade que o Senhor colocou na nossa mão, Pai. Em nome de Jesus, Deus, e que o Senhor dê força, dê ânimo, dê coragem, Senhor, a este irmão, a esta irmã, a mim, para cumprirmos todo o propósito que o Senhor já designou para nós, Pai. E que o Senhor venha nos capacitar dia após dia para cumprir esse propósito. No nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço, Deus, e te peço que esse restante de dia, esse dia seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, e eu quero ver a vida dos meus irmãos sendo cumprida, a tua palavra e o teu propósito. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, queridos. Fique na paz do Senhor e receba essa palavra da parte de Deus. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor.